Dando continuidade à questão de teoria da estimação, nós vamos falar hoje sobre os métodos de estimação bayesiana. Esses métodos eles diferem dos anteriores porque eles assumem agora que os parâmetros a serem estimados eles têm um comportamento de variável aleatória. E até então a gente estava trabalhando com esses parâmetros sendo constantes, tá? Então vamos ver como é que isso muda no nosso tratamento. Então, essa questão, né, a gente estava, como eu disse, a gente estava trabalhando até então, os parâmetros θ seriam uma constante, embora desconhecida, mas constantes, não tinha um comportamento de variável aleatória. Agora a gente vai assumir esse comportamento, né, são aleatórios, e por isso agora eles têm uma lei de densidade de probabilidade, uma lei que rege o seu comportamento. Ok? Esse tipo de inserção de novo conhecimento, ou de novos dados, né, informações, ele vai ser dado pela densidade a priori, que seria aqui a densidade de probabilidade dos parâmetros, exatamente o P de θ. Ok? O problema que a gente tem é que, a rigor, é muito difícil, em alguns problemas práticos, a gente conhecer a priori essa distribuição, né? Como é que os parâmetros se comportam. Entretanto, algum conhecimento ele é passível de ser obtido e a gente se aproveita dele no nosso formalismo, ok? Por exemplo, se os dados são gaussianos, se há um limite máximo para seus valores, dentre outros. Vamos ver como é que isso se comporta. Então, a essência, né, um ponto importante desses métodos de estimação bayesianos é justamente a densidade a posteriori. Densidade a posteriori seria então essa densidade de θ, né, dos parâmetros, como eles se comportam, dado aquelas amostras de medidas que você tem. Ok? Então, essa questão ela se retorna ao aspecto de você observar variações em função dos parâmetros que a gente está buscando estimar. Então, escolher uma estimativa, né, dos parâmetros θ, né, o nosso θ chapéu, a gente está buscando, na verdade, os valores desses parâmetros para os quais essa densidade a posteriori, aquela expressãozinha que a gente falou ali em cima, ela é máxima para uma escolha arbitrária dessa densidade a priori. Okay? Então, dois casos muito comuns que a gente usa aqui nos modelos, nos métodos de estimação bayesiana. Nós temos dois aqui, né? O primeiro é o método, né, da minimização do erro médio quadrático, né, que a sigla é MMSE, a sigla vem do inglês, e o segundo é a maximização da probabilidade a posteriori. A gente vai trabalhar em cada um deles para ver quais são as diferenças. Começando aqui pela minimização do erro médio quadrático. Então, no sentido de erro médio quadrático dos parâmetros, o estimador ótimo, né, que a gente vai chamar aqui dessa minimização, esse problema da minimização dado pela equação 130, seria o θ que minimiza a diferença, essa diferença aí, né, dessa norma quadrática, que é justamente o erro de estimação. A pergunta é, qual é o resultado dessa expressão? E é justamente um teorema, né, que responde essa questão que a gente fez aí. O teorema ele nos diz que, assumindo que os parâmetros θ e as medidas possuem densidade de probabilidade conjunta, né, dada por, a gente está representando assim, né, ó, P de θ conjunto com x, né, o estimador que fornece o menor erro quadrático médio, ou o mínimo erro médio quadrático, é dado por essa esperança condicional, essa expressão 131, ou seja, o resultado desse o estimador que fornece o melhor resultado seria justamente aquele que é originário dessa esperança condicional, a esperança de θ dada as medidas, né? A esperança de θ dada x de n. Então vamos provar esse teorema para poder entender o que é que significa isso. Então primeiro a gente escreve aquele erro médio quadrático, né? E a gente, como tem duas variáveis aqui, né, que são justamente os θ, que é uma variável aleatória agora, e o x, que são as medidas que também são tratadas como variável aleatória, a gente pode escrever essa primeira
esperança desdobrada por duas, né? A primeira, eu estou escrevendo a mais externa, como sendo em função dos dados, x, né? Está aqui, é de x. E a segunda, no caso, eu vou escrever como x, ou como θ, desculpa. Só que para escrever isso dessa forma correta, eu preciso quebrar então o meu argumento interno da primeira integral como sendo uma condicional aqui, para poder aparecer os dois, ok? Então, minimizar essa expressão, né, do erro médio quadrático corresponde a minimizar a esperança condicional, que é justamente esse termo inicial. E isso, se a gente olhar, que está aqui embaixo, né, nós vamos ver que essa esperança, quando a gente abre essa esperança, trocando os termos, né, e expandindo o termo quadrático, nós vamos ter um termo, uma expressão quadrática ainda, obviamente, mas que tem o quadrado da norma, né, do estimador, θ chapéu, uma esperança condicional e aqui uma esperança que também mensura a norma dos parâmetros ao quadrado, né? Aqui os parâmetros reais nessa parte e aqui dos estimadores. Bom, se a gente quer encontrar um mínimo, então a gente vai derivar aquela função inicial, né, que a gente já expandiu, está aqui, derivar em função aos parâmetros que nós estamos buscando, no caso, os θ. E aí a gente tem esse resultado. E para igualar a zero, né, já que a gente está buscando qual é o ponto onde essa derivada se anula, né, isso aí vem do cálculo 1, como a gente sabe, ok? E aí a gente chega naquele resultado inicial, né? Esse resultado vai fornecer que o meu θ chapéu vai ser igual à esperança do θ dado as medidas. Além do mais, quando a gente observa esse tipo de coisa e usando essa expressão aqui na 135, a gente está apenas aplicando a esperança dos dois lados, né, do θ chapéu e do outro lado, e a gente vê que esse estimador ele é não polarizado. É isso que está sendo dito aqui na nossa equação 135. O problema é que para calcular... Desculpa, vamos voltar aqui. Ó. O problema é que quando a gente tem essas expressões, a gente está tentando achar, na verdade, uma densidade conjunta, não é isso? Que ela derivou a partir da minha integral. O fato é que quando a gente está tentando obter a esperança, né, daquela equação inicial, que é justamente a esperança de θ condicionada a x, a gente está, na verdade, trabalhando com a densidade condicional, que a gente pode expandir aqui pela regra de Bayes, fica igualzinha a essa equação 136, tá? Onde a parte do denominador, ela é, pela regra da probabilidade total, igual a isso aqui, né? P de x é igual à integral de todas as possibilidades, ponderada aqui pela probabilidade a priori dos θ, ok? Note que tem uma integral aí que ela não é tão simples de ser resolvida. E é justamente esse o problema. Agora nós temos uma integral complicada e que, em grande parte, né, essas integrais elas são, se não impossíveis, pelo menos muito difíceis da gente resolver analiticamente. Não dá para encontrar uma fórmula fechada facilmente. Então, nem sempre a gente consegue trabalhar de forma muito explícita com eles, mas tem alguns casos onde isso é possível e a gente vai ver aqui. Ó. Um deles é quando o estimador é uma função linear dos dados. E isso é um dos casos mais simples, né? Quando a gente tem apenas uma matriz que multiplica esses dados para fazer alguma reordenação. Isso aí nos permite mostrar que esse estimador, né, usando aquela esperança condicional, vai ser dada por esse resultado aqui, onde m de θ e m de x, né, m de θ e m de x, são as médias dos parâmetros θ e x, respectivamente, né, das medidas x, e as matrizes Cx é a covariância dos dados, e Cθx é a matriz de covariância cruzada, né, entre θ e x, ok? Então, essa matriz de covariância, né, do erro de estimação, né, de covariância, ela vai ser dada por essa expressão aqui, representada na equação 139. Novamente, surge aqui, olha, C de θ, que é justamente a matriz de covariância dos parâmetros. Então, nesse caso, né, se o estimador é restrito a ser linear, a gente nota que só foi preciso achar estatísticas de ordem 2, que é justamente essas covariâncias, e estatística de primeira ordem,
tá? Onde a primeira ordem foi dada pelos vetores de médias, né, que a gente representou na expressão anterior. O segundo caso, que também é um caso mais pontual e particular do MMSE, é que se a densidade conjunta dos parâmetros e dos dados for gaussiana, a gente vai ter que o estimador linear é o melhor que pode ter, que é chamado de ótimo geral, ou ótimo global. Isso ocorre porque essa densidade condicional, né, que surge em função do teorema de Bayes, ou da regra da probabilidade condicional, que a gente pode escrever, também vai ser gaussiano, e essa média vai ser condicionada a partir daquela combinação das médias e das covariâncias, ok? Então, isso aqui só reforça aquele conhecimento que a gente traz lá desde estatística, que para variáveis gaussianas, apenas estatísticas de ordem 1, que é a média, e estatística de ordem 2, que é a variância ou a covariância, são necessárias para definir todo o seu comportamento. Finalmente, a gente tem um método de máximo a posteriori, né? O MAP. Então, o estimador de máximo a posteriori, uma vez que a gente agora está trabalhando, assumindo os parâmetros θ como variável aleatória, a gente precisa trabalhar agora com a distribuição de probabilidade a posteriori, que é justamente P de θ dado x, né? Ou seja, a probabilidade dos parâmetros condicionado àqueles dados que a gente mensurou. Então, esse estimador seria justamente o valor mais provável dos θ, né, dos parâmetros θ, para aqueles dados x de n disponíveis, né, que são justamente os que nós podemos observar. O fato é que encontrar esse meu critério, né, o meu estimador baseado nisso, a gente retorna para uma expressão que surgia lá atrás, quando estava falando do MMSE, que tinha um termo no numerador, certo? E no denominador, que era justamente o integral que ficou complicado, que era esse termo, que está a expressão 140, sobre P de x, certo? E essa P de x justamente era uma integral que a gente via que não era simples, ok? Aqui ela continua não sendo simples, mas a gente pode jogá-la, desconsiderá-la, uma vez que ela não surge como sendo necessária, e a gente vai considerar então somente a equação 140, onde a equação 140 seria uma combinação da probabilidade a priori que nós temos, a nossa verossimilhança, que é justamente esse primeiro termo, com a nossa probabilidade a priori, que seria a distribuição assumida para os parâmetros. Quando a gente aplica o mesmo conceito que nós fizemos para as densidades de verossimilhança, a gente vai, por exemplo, aplicando a log, né, verossimilhança, ou log a posteriori, aqui a gente vai ter, então, aplicando naquele termo, como tem um produto, né, o logaritmo de um produto vai ser a soma dos logaritmos, e aí aplicando as derivadas para ele, a gente vai ter uma equação aqui como na 141. Note que a gente tem o seguinte, um termo agora, que é justamente o responsável por inserir a informação estatística dos parâmetros θ. Se isso não existisse, ou se essa variação fosse nula, a equação 141 se reduziria exatamente para a equação de máxima verossimilhança, tá? Isso ocorre quando a gente vê, por exemplo, mesmo que isso aqui não seja nulo, mas quando essa derivada é uma constante, né? Ou melhor, quando o logaritmo é uma constante aqui, o logaritmo da densidade é uma constante, e isso vai se anular, vai ser uma derivada de uma constante, é nula, tá? Que é o caso, por exemplo, a distribuição uniforme. E esse é o caso que normalmente a gente faz quando nós não temos informação nenhuma sobre a densidade a priori, né? Então, a gente normalmente assume que ela é uniforme, e aí o estimador de máxima verossimilhança e o estimador de máxima a posteriori se tornam os mesmos. Nesse caso, embora a gente esteja fazendo alguma informação, pelo fato de ser uniformemente distribuído, o que nós estamos dizendo, na verdade, é que nós não temos nenhum conhecimento se os valores se concentram em torno de certo valor ou não, tá? E isso é o caso de, vamos dizer assim, de maior incerteza. Quando a densidade a priori ela não é uniforme,
Então, aí sim, a expressão anterior ela vai se tornar diferente, vai ter a contribuição daquela outra parcelazinha, né, da derivada, e aí a gente vai ter estimadores diferentes para o caso bayesiano, até de máxima a posteriori, e para o caso de máxima verossimilhança.